Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Essa semana, conversando com amigos com quem eu me reúno para ler poesia, houve um comentário interessante, porque eu levei alguns poemas contemporâneos de autores vivos para a gente ler, e um dos nossos companheiros falou: mas você não falou que não gosta de poesia contemporânea? Falei: pois é, eu tenho uma preferência pessoal por coisas mais antigas, coisas que já têm uma pátina de tempo, coisas que a imagem que o Tolstói usa no Guerra e Paz é fantástica, dos braços lindos de Helena, polidos pelo olhar de tantos admiradores. Essa ideia de que o objeto admirado acaba se polindo com o olhar das pessoas, com as leituras, com os comentários, é algo que me fascina. É a minha primeira inclinação. Eu lembro de quando eu li pela primeira vez a Ode 11 do Camões, já fiz um videozinho aqui sobre ela, e o fascínio que me causou justamente por causa do reconhecimento de matrizes, reconhecimento, ainda que eu tivesse muito pouca cultura à época, de imagens. Eu conhecia pelo menos alguma coisa de mitologia, e por isso eu tenho uma certa má vontade com a poesia contemporânea, que muitas vezes se arroga ou se acredita muito acima de bem e de mal, ou acima das influências, muito original. E nesse sentido, contradizendo a intuição desse meu amigo, eu mencionei que justamente porque eu não gosto, eu me forço bastante a ler muita coisa nova, eu busco muita poesia nova. A estante de poesia aqui é gigantesca, e muita coisa baseada justamente nas novidades, no me atirar numa coisa que eu posso não gostar a princípio. Não é a coisa que eu vou ler com super entusiasmo, porque eu sei que está ligada à tradição. Reler as Metamorfoses de Ovídio é um exercício delicioso e do qual eu nunca me canso. Mas eu vou atrás de poesias novas. E é nesse sentido que eu trago aqui, do mergulhar nas coisas novas e descobrir coisas diferentes, que às vezes dão bom retorno, às vezes decepcionam. E é nesse sentido de ler coisas novas, de mergulhar no desconhecido, que eu trago um poema do Miguel Martins. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. E como é que você descobre coisas novas? Como é que você se abre para coisas novas? Bom, é muito comum ir para livrarias, é muito comum ir para sebos, ficar vasculhando. As estantes de poesia são sempre muito grandes e vão surgindo coisas aqui e ali. Tem prefácios ou pós-fácios de gente que eu conheço, ou às vezes é pela capa, às vezes é um título. Foi o que me chamou a atenção, foi o que me pegou nesse livrinho do Miguel Martins, São Miguel da Desorientação. O título me fascinou, eu comprei e fui imediatamente começar a ver o que aparecia nessa desorientação patrocinada por São Miguel. E dei de cara com poemas muito interessantes, como esse aqui. Por dentro e fora vento imóvel enfuna as abas a desordem, nada se move. Aspirador de lama submarina suga lá longe a microfauna que vai mantendo o equilíbrio entre homem e merda. Escapa ao entendimento este mínimo temor de
terra que abala as frágeis fundações do próprio regular curso do tempo. Enlouqueço de fato, colete, gravata, pronto a integrar as hostes proletárias do ouvido. Um vento que não grita é de desconfiar. O que me fascinou aqui foi a dificuldade da leitura desse texto. Já falei várias vezes que uma das coisas que eu notei enquanto professor de literatura é que muita gente diz que não gosta de literatura porque não entende, e não entende porque não lê direito. Lê verso por verso, e o verso não é uma unidade de conteúdo. Claro, porque ele é feito com palavras, ele sobrepõe a ideia de conteúdo e a forma, mas o verso é principalmente uma unidade de musicalidade. E é nesse sentido que esse poema do Miguel Martins é muito desafiador, porque os versos estão muito próximos do redondilho, mas um redondilho muito esquisito, porque todos os versos aqui criam um enjambement, alguns enjambements violentos. Vocês que acompanham um pouquinho aqui já sabem do enjambement, já conhecem essa palavra, que é o encavalgamento, a figura de construção que faz com que uma frase seja quebrada pela métrica e um pedaço dela fica num verso e o segundo pedaço fica no verso seguinte. O poema aqui é todo montado em cima de enjambements, já desde o princípio. Por dentro e fora, um vento imóvel enfuna as abas da desordem, nada se move. 4 versos, e agora eu li mantendo a ordem, o ritmo da frase, não o ritmo do verso. O ritmo do verso quebra e cria essa síncopa, essa desconjunção, que é um dos efeitos mais bonitos que esse poema tem, que fala justamente de um descompasso de homem imundo, essa imagem da poluição, do sugar dos mares profundos e dos ventos fora e dentro desse sujeito meio esquisito que observa o mundo, é a construção maravilhosa da confusão do homem moderno, do homem contemporâneo. Miguel Martins é um poeta que está vivo, um poeta português que tem agora pouco mais de 50 anos. É uma figura que está vivendo as nossas angústias. Que angústias? A falta de entendimento das estruturas que embasam o próprio viver. Essas são palavras que estão aqui dentro do poema. E como que isso se monta através das imagens, esse lugar, esse vento e, acima de tudo, ao final, a contradição se coloca principalmente na atitude de conformismo. A contradição com esse mundo moderno se dá através do conformismo, que faz um jogo de palavras interessantíssimo. Enlouqueço de fato, colete, gravata. O enjambement outra vez aqui quebra a frase enlouqueço de fato, que pode significar enlouqueço de verdade, mas não vamos esquecer que em Portugal o fato é o terno. E quando vem colete na sequência, gravata, é exatamente essa ambiguidade que se ressalta. Porque eu enlouqueço o quê? De terno, colete e gravata. Ou seja, dessa roupa respeitável de trabalhador, de operário e, claro, uma outra ironia, porque o operário, na imagem do século XXI, não veste fato, colete e gravata. Quem veste fato, colete e gravata são os altos executivos.
que são operários, que são trabalhadores como todos os outros. Está reforçando essa imagem e que a gente tende a obliterar. O vento de dentro que não grita é um vento de desconfiar. A gente deveria desconfiar dessa aceitação, desse curvar-se, desse conformar-se. E aqui o conformar de entrar na forma, estar com a forma. Exatamente o que o poema não traz. O poema é um poema inconformado, não só pelo que ele fala, mas o como ele fala, que me deu tanto trabalho para ler. Eu tive que treinar umas 2 ou 3 vezes e, como eu faço a edição final, eu tive que cortar, parar, relembrar, reler para poder chegar nessa leitura razoavelmente fluida. E a fluidez aqui tem que ser uma fluidez cortada, com acentos nos lugares errados, que dá uma série de versos incompletos, imperfeitos, incompreensíveis às vezes, mas que são justamente compreensíveis, porque é o vento que fala da revolta. É o vento que passa por esse mundo que não tem pé nem cabeça. Se ele for um vento conformado, que está dentro da forma, que se adequa à forma, então ele é um vento para a gente desconfiar. É um vento que não funciona. Um belíssimo poema que vale a pena ser relido, vale a pena o desafio de tentar ler na forma e ler no conteúdo.